saudade de vocês. Vamos inaugurar essa ferramenta. Cada semana eu vou pensando num estilo diferente, tá? Então a gente vai usar hoje essa ferramenta de gravar minha voz, usando os slides. E depois a gente vai pensando em outras ideias, tá bom? Saudade de todos. Espero mesmo que vocês estejam bem. Vamos começar então. Eu preciso que vocês tenham em mãos esse slide impresso, canetas de cores diferentes, né? Vamos matar a saudade das nossas flechinhas. E se você não pôde imprimir o slide, então que você tenha ele copiado, tá bom? Então vai acompanhando na tela, tem aí o seu caderno e a sua caneta em mãos para a gente anotar. Então vamos falar então das aves. Lembrando que estamos vendo o filo dos cordados, que inclui aí a classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já vimos os peixes, já vimos os anfíbios, já vimos os répteis. Estamos então no penúltimo grupo de aves. Então, características gerais das aves. Membros anteriores transformados em asas. Eles fazem parte, então, do grupo dos tetrápodes. A gente considera o par de asas junto com o par de patas, 4 membros de locomoção, tá? São os tetrápodes. O corpo é recoberto por penas, isso é importante, circula aí, flechinha aí na palavra penas, ajuda a manter constante a temperatura. As penas para as aves estão para os pelos para nós mamíferos, ajuda na manutenção da temperatura. A pele é seca, rica em queratina, flechinha nessa palavra queratina, é uma proteína, nós também temos na unha, temos no nosso corpo, e não tem glândulas, isso é importante, tá? As aves não são como nós temos na pele glândula sebácea, glândula sudorípara, mamária, eles não têm, as aves não têm glândulas, exceto essa glândula uropígea, ou glândula uropigiana, flechinha nessa palavra aí. Essa glândula fica na cauda, com U, tá, pessoal? Cauda. E ela produz uma espécie de sebo, de óleo. Então, pode observar as aves, elas estão sempre colocando o bico na região posterior, na região da cauda. Então, elas pegam esse sebo, digamos assim, e vão espalhando na pena. Por quê? O que faz esse óleo, digamos assim, essa gordura? Ela impermeabiliza a pena. Então, se essa ave voar e pegar uma chuva, a chuva vai escorrer pela pena. Isso é muito importante, tá? Então, glândula uropígea produz uma espécie de gordura, uma substância lipídica, digamos assim, e que atua como um impermeabilizante, tá? Porque a pena encharcada dificultaria o voo, deixaria a ave mais pesada também. Voltando aqui, presença de um bico córneo e são adontes, flechinha nessa palavra adontes, não tem dentes, ok? E possuem moela. A moela a gente vai ver mais pra frente, mas anota aí, é um estômago mecânico, digamos assim, ajuda a triturar o alimento, tá? Além de moela, que também tem nas minhocas, a gente vai colocar que tem cloaca. Acrescenta aí também, cloaca. É um buraco multiuso. Então, é por onde sai gametas, xixi, cocô, ovos, ok? Então, alguns peixes também têm, os répteis também têm, as aves vão aparecer também com cloaca. E são animais homeotérmicos, flechinha nisso. São endotérmicos também, homeotérmicos, endotérmicos, eles mantêm a temperatura constante. As aves e mamíferos são as duas classes de vertebrados que têm mecanismos de manter a temperatura constante. No caso das aves, é de 40 a 42 graus Celsius a temperatura normal de uma ave. Então, anota aí, de 40 a 42 graus. Aqui você tem, então, a filogenia das aves. O que é filogenia? Flechinha nessa palavra. É a história evolutiva da ave, tá? É a origem evolutiva. Então, nós temos aqui uma imagem, uma ilustração do Archaeopteryx, que é um dos ancestrais das aves. Então, as aves, elas são descendentes dos répteis, tá?
A classe Reptilia, no latim, os répteis, é um grupo monofilético. O que é isso? A gente vai ter essa aula, tá? Monofilético, flechinha nisso, vem de um ancestral em comum. Então, as aves, elas são descendentes aí dos dinossauros que voavam. Deixa eu achar minha setinha. E um dos fósseis que foi encontrado foi o Archaeopteryx. Foi um fóssil encontrado de um dinossauro que tinha pena e tinha dente. Tá bom? Então, é o ancestral aí das aves, certo? Então, aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tem resposta há muito tempo, já desde o tempo de Charles Darwin. Veio primeiro o ovo, certo? Um ovo com um animal diferente, com mutação, com novas características, que a partir dali, então, surgiram as aves. Então, há quem diga aí que a nossa galinha é muito parecida com esse dinossauro aqui que voava, tinha pena e tinha dentes. As aves são divididas em dois grandes grupos, as ratitas e as carinatas. As ratitas, asas atrofiadas ou ausentes, e externo sem quilha. O que é isso? Externo e é com S, tá, pessoal? É o osso do peito. Flechinha aí, então, osso do peito. Quilha é um termo que significa ponta de barco. A gente já vai ver no slide como é que funciona isso. Então, as ratitas, elas não voam, tá? Elas não têm essa capacidade de voar. Por exemplo, ema, avestruz. Elas pegam uma velocidade incrível correndo, mas elas não voam. As carinatas, a asa é bem desenvolvida e o externo, o osso aqui do peito, tem a ponta, a quilha, então elas voam. Ratitas não voam, carinatas voam. Aqui você tem um slide com a anatomia, ó. Então, olha só. Aqui tá o osso do peito, ó. Tá vendo essa ponta aqui? Isso aqui se chama quilha. Então, essa ave aqui tem capacidade de voar porque esse osso aqui tem uma anatomia que, além de outras características até de músculo, facilita, então, o voo. Vejam que essa ave aqui não é a mesma anatomia, ó, certo? Bom, capacidade de voo, algumas adaptações. Isso é importante. O esqueleto, vamos lá. O esqueleto é leve, formado por ossos pneumáticos. Flechinha na palavra pneumo. Pneumo quer dizer ar. Então é um osso oco. Anota aí, flechinha. É um osso oco. Não é um osso compacto, denso, pesado. É um osso oco por dentro. As aves têm uma forma aerodinâmica, as penas têm essa queratina e sacos aéreos. Esses sacos aéreos a gente vai falar mais lá na frente, tá? Mais flechinha neles. Estão ligados aos pulmões. O externo, que é o osso do peito, que você já anotou, em formato de quilha ou carena, quer dizer pontudo, e não tem bexiga urinária. Olha, circula isso. As aves não têm bexiga. Então não urinam? Urinam. Só que elas não armazenam o xixi, por uma razão óbvia, para não ficarem pesadas. Então, deixa eu achar minha seta aqui, ó. A urina, anota aí, flechinha. A urina sai com as fezes. É cocô e xixi junto. Pode observar aí, quem tem contato com aves, um papagaio, uma galinha, é um cocô pastoso, liquefeito, é cocô e xixi junto. Aqui, olha esse slide comigo. Olha o osso pneumático aqui, ó. Acompanha a setinha. É um osso oco. Aliás, nunca dê osso pro teu cachorro, tá? Isso aqui vira uma flecha e perfura o intestino do teu cãozinho. Não importa o tamanho dele. Mas ele tem um dente forte, uma mandíbula. Muito cuidado. O osso pode virar uma flecha e o teu cão pode morrer de hemorragia interna. Muito cuidado. Aqui traz a anatomia da asa, né? Os ossos que compõem essa asa. E aqui as estruturas da pena, tá em inglês, a gente não vai mergulhar nesse nível de detalhamento, mas só para a gente ter uma noção. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ok, próxima. A respiração das aves é pulmonar, certo? E aqui na traqueia tem um órgão chamado siringe, tá? Tenta escrever aí no teu slide. Opa, siringe é o órgão do canto. E as aves cantam para atrair a fêmea, para atrair o macho, para delimitar território, uma questão de defesa. Então, tem várias funções aí esse canto. Aqui você tem, então, os pulmões, 2 pulmões, e os sacos aéreos, ó,
Você tem os sacos aéreos aqui ligados aos pulmões. Então, os sacos aéreos, eles ajudam aqui a armazenar os gases. Então, o tempo todo aqui está entrando e saindo gases desses sacos aéreos ligados aos pulmões, tá? A circulação é dupla, flechinha nisso, é porque passa 2 vezes no coração, certo? Como nós também mamíferos, os répteis também. Mas, ó, é completa, olha a evolução aqui, ó, flechinha nessa palavra completa. Não há mistura do sangue venoso, aquele que tem CO2 em maior quantidade, com o sangue arterial. Vou repetir. A circulação é dupla, porque passa 2 vezes no coração, e completa, porque não há mistura. Então, de um lado passa só, olha aqui a setinha, ó. De um lado passa só sangue venoso, aquele sangue rico em gás carbônico, e do outro lado só o sangue arterial, aquele rico em oxigênio, que veio lá do pulmão e que tem que ser levado para todo o corpo, tá bom? E o coração é tetralocular ou tetracavitário, tetra, circula tetra, quer dizer 4. Locus, voltando, locular vem de locus, cavidade, 4 cavidades. Então, flechinha aí, são 2 átrios, olha aqui a setinha, 2 átrios e 2 ventrículos. Nosso coração também é assim, tá? 4 cavidades, 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo, e não há mistura de sangue. De um lado passa só sangue venoso, esse em azul, e do outro lado só o sangue arterial, esse em vermelho, porque ele veio lá do oxigênio, recebeu oxigênio do pulmão, perdão, veio lá do pulmão. E as aves também, como nós mamíferos, são homeotérmicos, flechinha nisso, a temperatura é constante, não muda. Aqui uma curiosidade, né? A artéria aorta, que nós também temos, que leva o sangue oxigenado para o corpo todo, nas aves é curvada para a direita. A excreção das aves. Os rins são metanéfricos, são rins mais desenvolvidos, e eles são, aves são animais uricotélicos, flechinha nisso, excretam ácido úrico. Ácido úrico é uma excreta nitrogenada, base de nitrogênio. E não tem bexiga urinária, até boto um acento aqui que está doendo meu olho. Não tem bexiga urinária, então sai junto com o cocô. Aqui, anatomia da ave. Então acompanha aqui a minha setinha. Cerebelo, cerebelo, flechinha nisso. É um órgão, né, do sistema nervoso central, tem o cérebro, o cerebelo, nós também temos, e atua no equilíbrio das aves. As aves têm uma capacidade de equilíbrio muito desenvolvido, porque o cerebelo deles é muito grande. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, acompanhando aqui a boca, a língua, ó, faringe, você tem o esôfago, olha a setinha, tá? O alimento desce por aqui e chega no papo. O papo fica no peito das aves. O que que faz o papo? Flechinha aí no papo. Ele armazena o alimento, certo? Ele armazena. Então, quando a ave está cheia, ela fica assim com o lado do peito assim saltado. É o papo que está cheio. Aí vai passar pelo proventrículo, certo? E vai chegar aqui, ó, na moela. Olha aqui a setinha, ó, moela. A moela é um estômago mecânico, anota aí. Vai triturar esse alimento. Também tem moela lá, a gente já viu nos anelídeos, né? A minhoquinha tem a moela. E aí vai ter pâncreas, vai ter o duodeno, cadê minha setinha? Vai ter todo o trato aqui intestinal, o trato digestivo, né? Todo o caminho aqui do intestino. E a cloaca, circula aí cloaca, aves têm cloaca. É por onde sai o ovo, é por onde sai o cocô e o xixi que saem juntos, e aqui por onde entra o gameta, certo? E mamíferos, então, é a nossa próxima aula. A gente encerra aves aqui, tá, queridos? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Foi a primeira que eu fiz. Desculpa se não ficou 100%. Dei o meu melhor, tá? Nas próximas a gente melhora. Um beijo.